eu falei um pouco das disciplinas, tá? E aí tem o seguinte. Bom, como eu falei para vocês vão ter várias disciplinas com vários professores. E aí vem exatamente o ponto. Tá, vamos lá. Eu ia rodar um demozinho aqui para vocês acompanharem, mas não tem problema nenhum não. Bom, como eu mencionei, ao longo do curso vocês vão ter vários professores. Como eu já estou falando, repararam que eu já gosto de falar, né? Já vou seguir me apresentando e apresentando as disciplinas. Então, bem, como eu falei no início, aqueles que chegaram no início da aula, eu sou a Ana Carolina, auxilio na coordenação acadêmica do curso, tá? Junto com o professor Leonardo, o professor Marco Aurélio é o coordenador geral do curso, mas também vou dar aula para vocês. Uma das disciplinas que eu vou lecionar para vocês se chama Otimização por Algoritmos Genéticos, tá? Essa disciplina eu trabalho junto com o professor Felipe, que estava de verde aqui no iníciozinho, o pessoal que chegou cedo também acompanhou. E o que a gente vai ver um pouquinho nessa disciplina? Bom, primeira coisa, eu preciso entender que otimizar é essencialmente melhorar uma solução, tá? É essencialmente melhorar aquilo que eu já tenho, o que eu conheço ou o que eu não conheço, aplicado a diversas áreas. Indústria, processos operacionais, enfim. Eu quero encontrar uma resposta que vai me trazer um benefício, mas que seja uma resposta ótima. Tá? Otimizar é buscar pelo ótimo. Então, o que eu tenho? Eu posso estar procurando eficiência e rentabilidade, eu posso estar procurando redução de despesas, gastos, perdas, eu posso estar procurando por um aumento de lucros. Tudo isso está diretamente ligado à otimização. Bom, muitos dos problemas de otimização, eles têm algumas características que fazem com que eles sejam problemas complexos, problemas com grande espaço de busca e problemas de difícil modelagem. São esses problemas que a gente quer tratar no curso. Para tal, esse curso ele visa, além de introduzir os conceitos, tá, fundamentais de otimização, o que é uma otimização, como é que eu faço uma modelagem de uma otimização, apresentar também teoria e prática da técnica de otimização evolucionária, que é a técnica baseada na inteligência artificial, tá, conhecida como algoritmos genéticos. Então, como é que vão ser a programação das aulas? A gente vai ter algumas aulas divididas ao longo do curso, onde a gente vai trabalhar alguns conceitos, a gente vai aprender o que é uma representação de solução, o que é avaliação de soluções, como é que eu vou transformar um problema do meu dia a dia em um problema para ser resolvido por um algoritmo genético, como é que essa técnica funciona, como é que eu implemento essa técnica, tá? A gente vai passar por todos os conceitos envolvidos aos algoritmos genéticos, ao tratamento de restrições de problemas e aplicações. Avaliações, quando eu tenho um objetivo, quando eu tenho múltiplos objetivos, aonde eu vou encontrar essa organização de material? Lá no Classroom. Então, no Classroom de vocês vai estar organizado bonitinho assim, ó. Aula 1, isso, aula 2, aquilo, aula 3, aquilo outro. Poxa, perdi aquela aula que a professora falou de avaliação multiobjetivo. Onde é que eu me encontro? Eu vou lá no Classroom, entro atividades, aula tal, avaliação multiobjetivo, e lá vai ter um material sobre avaliação multiobjetivo. Todos esses assuntos e outras aplicações, tá, serão disponibilizados para vocês quando a gente for fazer as nossas atividades da disciplina. Essa disciplina ela envolve um pouco de conceito para que vocês entendam como é a técnica e também a parte prática, onde a gente vai tentar resolver problemas com o uso dos algoritmos genéticos. Então, a gente vai trabalhar com Excel, Python e MATLAB. Vamos lá? Ao longo das aulas, a gente tem os talks. O que são os talks? E aí faço um link novamente a explicar as nossas dinâmicas de aula. Os talks, eles são as videoconferências que nós fazemos com o objetivo de tirar dúvidas. Então, teve 1, 2, 3 aulas presenciais, a gente coloca um talk, todo mundo se reúne numa videoconferência, o professor ou traz um assunto complementar à aula, ou tira dúvidas, ou faz com vocês ao vivo um exercício, um passo a passo. Os talks eles vão estar divididos ao longo do curso e os calendários dos talks vocês também acessam cada uma das disciplinas. Espera aí um minutinho. Só um segundo. Opa.
desse contexto, como é que eu entendo, então, o que é otimização para entender como é que eu vou trabalhar com otimização por algoritmo genético? Um exemplo que eu sempre tento trazer é a brincadeira da cabra cega. Todo mundo, quando criança, já brincou de cabra cega. Então, o que eu tenho na ideia da cabra cega? Eu tenho um tesouro e eu tenho um personagem que está vendado, que não sabe aonde ele está. Então, o que eu preciso descobrir? Esse personagem, ele tem uma localização tal, aonde ele quer chegar o mais próximo possível desse tesouro. Então, se a gente botar esse personagem dentro de uma área restrita, que está ilustrada aqui pelos pontos x0 e y0, cada vez que eu ando com esse personagem, eu vou avaliar se aquela posição dele é boa ou ruim. Então, se essa posição está muito longe do meu tesouro, eu vou dizer, não, a posição x0 e y0 está frio. Mas esse meu personagem andou. Ele andou para uma outra posição e essa nova posição agora, x1, y1, tem uma avaliação diferente do meu cara anterior. Então, essa minha segunda opção está morto. Numa terceira opção, eu tenho um outro x0 e y0. Eu já estou mais próximo, então está quente. O que eu estou fazendo aqui? Avaliando diferentes soluções frente ao meu problema. Como é que eu avalio essas soluções? Tá frio, tá morno, tá quente. Se eu quero encontrar o meu tesouro e eu tô vindo pro lado direito e a minha avaliação tá ficando fria, eu vou continuar do lado direito? Não, eu vou mudar de direção. Ou seja, eu vou buscar outras soluções e é baseado na avaliação que a minha busca vai ser guiada. Então, nesse mesmo problema aqui, a gente tira o que são as entidades da otimização. Ou seja, qual é o meu problema? O problema que eu tenho é a brincadeira da cabra cega. Tá, mas e qual o método que eu estou utilizando? Eu posso trabalhar com método aleatório, tanto faz eu andar para qualquer um dos lados, mas eu também tenho um pouco do intelectual. Se isso, então aquilo. Se para a direita está frio, então eu mudo de direção. Se para a esquerda está quente, então eu não vou voltar para lá, vou ficar mais próximo dessa região. Então tenho um aleatório junto com o intelectual. Eu tenho as variáveis. O que são variáveis? As variáveis são as informações que levam cada uma das soluções que eu tenho. Ou seja, nesse caso, é uma coordenada, é uma posição. É onde está o posicionamento do meu personagem dentro desse espaço. Tá? E o que é função objetivo? Função objetivo é aquilo que vai avaliar cada uma das soluções. Então, tá quente, tá morno, tá frio. É como é que eu vou diferenciar uma solução de outra. Mas eu ainda tenho um tal de espaço de busca. O que é esse espaço de busca? Se eu estou brincando de cabra cega dentro de uma sala e eu posso estar em qualquer lugar dentro dessa sala, o meu espaço de busca é toda a área que eu posso percorrer. Ou seja, qualquer solução de posicionamento dentro de uma sala é uma opção para o meu espaço de busca. Ou seja, o meu espaço de busca é toda a área. E, por fim, os meus recursos computacionais. Para essa brincadeira, o recurso computacional que eu preciso é o meu cérebro. Se a gente observar aqui, fazendo essa analogia à cabra cega, todos esses termos, o problema, o método, a variável, a função objetivo, espaço de busca, recursos computacionais, são os itens que a gente vai trabalhar quando a gente vê como aplicar técnicas de otimização na resolução dos nossos problemas. Ou seja, eu preciso retirar de um problema quais são as entidades para trabalhar com otimização. Ou seja, eu preciso saber qual é o problema, eu preciso conhecer do caso, eu preciso saber qual é o método que eu vou utilizar. Então, a gente vai aprender como utilizar algoritmos genéticos para resolver os nossos problemas. Quais são as variáveis, o que é uma função objetiva e qual é a função objetiva do meu problema. O espaço de busca, meu problema é complexo, o espaço de busca dele é grande, não é? E ainda, quais são os recursos computacionais que a gente tem disponível. Então, assim, existem diversos métodos de otimização, tá? Os mais comuns é trabalhar com a busca aleatória, então eu fico exaustivamente procurando a minha melhor solução. Eu posso trabalhar com heurísticas, mais o aleatório, mais o bom senso, ou seja, eu vou procurar para sempre a minha solução, né? Mas eu também posso trabalhar com algoritmos científicos. Nosso foco está nos algoritmos científicos e o uso deles dentro das técnicas da inteligência artificial.
Ou seja, como a inteligência artificial nos provê algoritmos científicos capazes de resolver problemas de otimização complexos, de grande espaço de busca e de difícil modelagem para que a gente atenda os problemas do nosso dia a dia. Esse é basicamente o objetivo do nosso curso. Então, técnicas, modelos e sistemas computacionais que imitam humanos e naturais, que incorporam inteligência, tá? Que inteligência é essa? Percepção, raciocínio, aprendizado, evolução, adaptação. Isso é a definição para a inteligência artificial, tá? Os algoritmos genéticos estão dentro desse contexto aonde a inteligência artificial ela trabalha com diferentes inspirações. Então, eu posso ter sistemas especialistas que comparam a inferência humana, eu posso ter a lógica fuzzy, vai ser dada pelo professor Pedro, quem estava aqui no iniciozinho pôde conhecê-lo. O processamento da informação e a linguística imprecisa, né? Nós sabemos o que é alto, baixo. Ah, mas o que é alto? Alto é uma pessoa de 1,80 m. Tá, mas 1,79 ela é baixa? Eu posso me dizer que sou alta. Por que não? O que é alto para você? O que é alto para mim? Essa maneira que a gente lida, né, esse processamento de informações, essa linguística imprecisa que a gente tem, a lógica faz trata. Então, eu posso ter essa inspiração na natureza, esse processamento linguístico como inspiração, mas eu também posso me inspirar na natureza para trabalhar com os neurônios biológicos. Ou seja, eu vou trabalhar com redes neurais. Daqui a pouquinho vocês vão ter uma aula falando um pouco mais de redes neurais, as aplicações, todo o potencial da técnica. Vocês vão ver redes neurais com a professora Manuela e com o professor Leonardo. Ah, mas eu tenho os algoritmos inspirados na inteligência artificial que imitam a evolução biológica, que são os algoritmos genéticos. E esse vai ser o ponto focal da disciplina. Além de todos esses, ainda é possível ter sistemas híbridos, ou seja, sistemas que combinam esses diferentes aspectos. Então, eu posso combinar um algoritmo fuzzy com redes neurais com algoritmos genéticos, mas para que eu consiga fazer isso, eu preciso entender particularmente como cada um funciona, como cada um pode ser aplicado. Tranquilo? Não estou assustando vocês não, né? Então, vamos lá. Bom, sistemas computacionais, eles são baseados na inteligência artificial, como eu mencionei, aplicados a diversas áreas, suporte à decisão, reconhecimento de padrões, previsão, otimização, controle, modelagem, planejamento, entre outras aplicações. E o meu foco com vocês vai ser otimização e otimização de programas de planejamento e programação. Como eu mencionei, nosso foco vai estar em problemas complexos, grande espaço de busca e difícil modelagem. Ah, mas como assim? Se o problema é simples e eu consigo trabalhar com uma busca exaustiva ou um método de otimização mais convencional, ou seja, um método de otimização que não é baseado na inteligência artificial, eu não preciso da inteligência artificial. Ou seja, o meu problema ele tem que ter características específicas para que a inteligência artificial se sobreponha a métodos convencionais. Eu vou aplicar algoritmo genético para brincar de cabra cega? Mas eu preciso entender como o algoritmo genético funciona para conseguir aplicar ele em problemas mais complexos. Preciso saber interpretar esses problemas. Por exemplo, a Mona Lisa. Estava tentando abrir aqui para vocês um softwarezinho que ele roda mostrando como pintar a Mona Lisa. Ah, eu sei pintar a Mona Lisa. Posso pegar aqui. Esconderam a caneta de mim. Eu posso pegar a caneta aqui e começar a desenhar a Mona Lisa. Vocês vão ver que eu desenho muito bem. Vocês não fazem ideia. Não faça isso, Lívia. Não procure a caneta. Vocês vão ver que eu desenho muito bem. E qualquer um de vocês poderia imitar a pintura da Mona Lisa. Uns com mais habilidades, outros com menos habilidades. Tá. E como é que eu ensino a um software, a um programa de computador, como pintar a Mona Lisa? Será que é simples? Ah, é simples. Eu vou dar pinceladas, eu vou fazer um desenho e eu preciso replicar isso aqui. Então vamos ensinar um computador a fazer isso. Vamos ensinar a ele que otimizar é quanto mais próximo eu desenho está daquilo que eu busco, melhor é a característica deles. Vocês viram aqui, não rodou o softwarezinho que eu ia mostrar para vocês em tempo real, um algoritmo genético tentando pintar a Mona Lisa.
Mas não se preocupem, na nossa primeira aula de algoritmos genéticos eu mostro para vocês. Bom, o que o curso vai trabalhar? Introduzir esses conceitos de otimização, como eu falei, teoria, prática das técnicas, conhecidas como algoritmos genéticos, aplicados em problemas de otimização em diferentes áreas, e depois aplicados especificamente a problemas de planejamento, programação, problemas de ordem, etc. Tá, Carol, você explicou tudo isso, eu entendi o que é otimização, mas eu ainda não entendi como é que funciona esse negócio de inspiração na natureza. Bom, os algoritmos genéticos eles partem do seguinte princípio. Quanto melhor um indivíduo se adaptar, maior é a chance dele sobreviver e gerar descendentes. Todo mundo lembra disso? Lá na época que em algum momento alguém viu a aula de biologia, tinham esses conceitos. Então, essa é a inspiração dos algoritmos genéticos, ou seja, o princípio de evolução das espécies que foi proposto por Darwin. Se a evolução das espécies funciona dessa maneira, será que eu não consigo ter um algoritmo capaz de ser inspirado nesse mesmo contexto para procurar soluções? É isso. Então, aquilo que a gente vê da evolução natural como sendo o indivíduo, cromossoma, reprodução sexual, mutação, população, gerações, meio ambiente, a gente vai ver na aplicação dos algoritmos genéticos, só que com nomes similares, mas com aplicações um pouquinho diferentes. Então a gente tem as soluções, a representação dessas soluções, operadores de cruzamento, de mutação, conjunto de soluções, os ciclos e o problema em si. Tá? Ou seja, aquilo que na natureza é o nosso meio ambiente, no algoritmo genético vai ser o problema. E aí, qual é a finalidade de eu trabalhar com o algoritmo genético nesses casos? Primeiro, eu sempre vou empregar um método que é adaptativo e paralelo. Por isso que ele é tão eficiente em alguns casos de aplicação. Como assim, alguns casos de aplicação? Como eu mencionei, se o meu problema é simples, não faz diferença. Agora, se o meu problema é complexo, aí sim, eu vou querer um algoritmo que seja paralelo, que seja adaptativo. Por que adaptativo? Porque eu tenho informações hoje que podem influenciar a minha decisão no futuro. Por que paralelo? Será que eu não posso ter várias soluções para aquele mesmo problema? Então eu vou trabalhar paralelamente buscando essas soluções. E é claro, na aplicação de problemas complexos. Tá, problemas complexos. O que é um problema complexo afinal? Como eu mencionei, aquilo que é alto para mim pode não ser alto para vocês, aquilo que é complexo para mim pode não ser complexo para vocês. Então vamos ilustrar a ideia do problema complexo. Bom, primeira coisa, se eu tenho um problema, tá? E esse problema é dado por uma função matemática x ao quadrado. E eu quero maximizar a minha solução, ou seja, eu quero encontrar um valor de x que vai maximizar esse meu resultado. Tá, se eu não conheço o meu problema, como é que funciona? Eu vou buscar soluções. X igual a isso, x igual àquilo outro, x igual àquilo outro. Ou seja, o número total de possibilidades que eu tenho para x é dado pelo quê? Espaço de busca. Tá? Então, se eu puder calcular qual é o tamanho desse espaço de busca, eu tenho como calcular quanto tempo eu levo para que o computador encontre aquela minha solução. Ou seja, o computador teste todas as possibilidades. Então, por exemplo, se eu tiver o meu espaço de busca aqui, tá? Eu tenho L igual a 3, quando o meu problema, tá, é igual a 2 elevado a L, aqueles que não são adeptos da matemática, não se preocupem. O que eu estou tentando trazer aqui para vocês é o seguinte: se o meu espaço de busca é dado por 2 vezes elevado a L, se L for igual a 3, eu tenho 2 elevado a 3, então eu tenho 8 possibilidades. Tá? Se eu tenho 8 possibilidades para o meu problema, eu digo para o computador: me diga quais são 8 possibilidades de valor de x. E vai levar menos de um segundo para poder passar essa informação para mim. Ah, mas L agora é igual a 10. Quando L é igual a 10, eu passo para 1024 soluções. O computador continua me dando a resposta em menos de um segundo. Ah, então tá bom. Agora L é igual a 30. E aí eu tenho 1 bilhão de possibilidades. Eu não sou capaz de processar 1 bilhão de possibilidades, mas o computador é capaz de processar 1 bilhão de possibilidades e me dar a resposta em 1 segundo. Repare,
Eu não coloquei nenhum tipo de inteligência no computador. Simplesmente o fato do raciocínio dentro de um computador, da operação matemática dentro do computador, ser muito mais rápido do que o cérebro humano. Bom, e o que é um problema complexo, então? Um problema complexo é um problema com 1 bilhão de possibilidades? Não. Um problema complexo é que se eu tiver, por exemplo, L igual a 90, eu passo a ter 10 elevado a 27 possibilidades. E nenhum computador seria apto para me dar o número total de possibilidades. Ou seja, ele levaria 15 bilhões de anos para computar todas essas possibilidades. Ou seja, quando um problema é complexo, eu não posso procurar todas as possibilidades. Eu tenho que ter estratégias e técnicas que sejam mais eficientes e mais inteligentes para procurar a minha solução. Certo? Então, se o problema eu consigo calcular todas as possibilidades, ele não é complexo. É esse tipo de problema que a gente vai querer trabalhar. Ok? Bom. Faz favor pra mim. Dá uma olhadinha se a professora Ana sobre o fala. Professora Ana. E aí, como é que eles funcionam? Bom, eu tenho cada indivíduo representando uma possível solução. Então, lembra que eu estou no contexto meio ambiente, tá? Eu tenho uma população de indivíduos sendo criada, tá? Para quê? Para ser submetidos aos processos de seleção, cruzamento, mutação. É assim que funciona no meio ambiente. E a qualidade de cada um desses indivíduos é determinada pela sua avaliação. Então, todos esses conceitos e aplicações vão gerar um processo de evolução natural das espécies que a gente vai trabalhar com o objetivo de fazer o quê? Gerar indivíduos cada vez melhores para o nosso problema, para o nosso meio ambiente. E isso aqui é o que a gente chama de ciclo evolutivo dos algoritmos genéticos. Tá, Carol? Não consegui entender. É muito conceito, é muita coisa. E é exatamente por isso que a gente vai passar por cada um desses conceitos quando a gente entrar na disciplina, tá? E aí, na ideia da cabeceira, ilustrando o funcionamento, eu tenho o mesmo problema, um personagem e um tesouro. Como é que o algoritmo genético resolve esse problema diferente do problema da maneira como a gente viu inicialmente? Eu tenho o meu espaço de busca, eu tenho uma solução buscando o meu objetivo. A partir do momento que eu consigo avaliar essas soluções e eu gero novas informações, com o algoritmo genético eu não preciso fazer isso um a um. Eu posso trabalhar com uma área muito grande e uma busca paralela. Ou seja, eu tenho diferentes soluções ao mesmo tempo dentro desse mesmo espaço de busca e baseado na informação que eu tenho, eu consigo trabalhar com operadores de cruzamento e mutação que me geram melhores soluções. Ou seja, ao invés de eu ficar tentando uma, eu tenho várias soluções. Eu posso ter uma solução muito boa e eu posso também ter uma solução ruim. Tá? Quem vai me garantir que a minha solução é melhor ou é pior? O processo de avaliação. E assim a gente vai trabalhar nas aplicações dos algoritmos genéticos. Então, resumindo, o que é? É um algoritmo computacional inspirado no processo de evolução das espécies. Para que ele serve? Para otimizar os resultados, soluções, respostas de problemas diversos, numéricos, categóricos de ordem. E como é que ele vai ser utilizado? Através de ferramentas, Excel, MATLAB, Python ou outros, em atividades práticas que vão ser aplicadas em diferentes áreas de aplicação ao longo do curso. Alguma dúvida? Bom, finalizando, existem diversas áreas de aplicação, então não se preocupem se ao longo da disciplina a gente vai achar uma maneira de aplicar o algoritmo genético na sua área também. Se ainda não tem, a gente vai fazer acontecer. Tá? Bom, é isso, gente. Aqui somente alguns comentários. Existem diversas aplicações. Então, por exemplo, a Petrobras utiliza inclusive ferramentas baseadas em inteligência artificial que foram desenvolvidas no nosso laboratório aqui na PUC. A gente vai falar um pouquinho mais na frente das aplicações. E aí os pontos que a gente vai ver no curso são justamente todos esses conceitos que eu passei aqui para vocês e principalmente muita atividade prática. Bom, espero não ter assustado vocês. Passo a bola para o professor Anderson e nos vemos no módulo 3.